Conheça o USS Tripoli, uma fortaleza flutuante de 45 mil toneladas que lança caças furtivos F-35 como helicópteros e vira as regras da guerra naval de cabeça para baixo. Então, no dia 6 de abril, quando a mídia estatal do Irã anunciou que tinha acabado de explodi-lo e tirá-lo da água com mísseis e drones, havia apenas um problema. A tripulação do navio estava literalmente postando vídeos de treino do seu convés de voo totalmente operacional. Bem-vindos de volta, vamos direto ao assunto. Oficialmente, o USS Tripoli é designado LHA-7, um navio de assalto anfíbio da classe América. Mas esse nome, navio de assalto anfíbio, mal faz justiça a ele. O que ele realmente é, e é isso que o torna tão especial, é o que a Marinha chama de Lightning Carrier. Pense bem nisso. Um porta-aviões custa cerca de 13 bilhões de dólares. Leva anos para ser construído e precisa de um enorme grupo de ataque ao seu redor para operar. O USS Tripoli, ele pode fazer muitas das mesmas coisas, com mais flexibilidade, por uma fração do tamanho e do impacto. Ele se estende por 844 pés da proa à popa. Ele desloca mais de 45 mil toneladas de água do mar quando totalmente carregado. E aqui está a parte que faz o Irã perder o sono. Cada aeronave em seu convés de voo é projetada para decolagem curta e pouso vertical. Isso significa que os caças furtivos F-35B, algumas das aeronaves de combate mais avançadas do planeta, podem decolar e pousar deste navio como um helicóptero. Nenhuma catapulta é necessária. Nenhum espaço massivo no convés é exigido. Apenas letalidade pura, vertical e silenciosa. O Tripoli pode carregar até 20 jatos furtivos F-35B Lightning Seconds na configuração Lightning Carrier. Adicione os rotores basculantes MV-22B Osprey, aeronaves que podem pairar como helicópteros, mas voar a 300 milhas por hora, e os helicópteros de carga pesada CAA-53 Super Stallion, e você tem um pacote de ataque totalmente autossuficiente que pode projetar poder profundamente em qualquer teatro de operações. E aqui está a coisa que realmente deve ficar clara. Cada ativo estratégico iraniano está dentro do alcance do que está posicionado naquele convés de voo. Agora vamos voltar um pouco. Como o USS Tripoli chegou aqui? A Operation Epic Fury foi lançada em 28 de fevereiro, com os Estados Unidos e Israel agindo juntos em uma campanha aérea decisiva contra a infraestrutura militar do Irã. Os objetivos, conforme declarados diretamente pelo presidente Trump e pelo Chairman of the Joint Chiefs, General Dan Kane, eram cristalinos: destruir as capacidades de mísseis balísticos do Irã, obliterar a marinha iraniana, eliminar sua base industrial de defesa e garantir que o Irã nunca adquira uma arma nuclear. Nas semanas iniciais, foi uma campanha aérea. Grupos de ataque de porta-aviões, ativos da Força Aérea de bases regionais, ataques de longo alcance. Devastador e implacável. Mas, à medida que o conflito entrava em sua terceira semana, o Pentágono precisava de mais opções. Mais flexibilidade. Um trunfo na manga. Entra em cena o USS Tripoli. Na época, ele estava operando no Philippine Sea, perto da China, de todos os lugares. Quando a ordem chegou, os satélites capturaram algo notável. O Tripoli e seus navios de escolta foram observados correndo para o sul através do South China Sea, a uma velocidade incomumente alta, deixando rastros massivos para trás, visíveis do espaço. O Open Source Analyst M.T. Anderson notou na época que eles estavam, entre aspas, moving with purpose, trazendo com eles um grande guarda-chuva integrado de defesa aérea e antimísseis enquanto corriam em direção ao teatro de operações. Ele transitou pelo Luzon Strait, desceu pelas águas do Southeast Asian, pelo Indian Ocean, e chegou à área de operações do US Central Command em 27 de março de 2026. A bordo, aproximadamente 3.500 marinheiros e fuzileiros navais da 31st Marine Expeditionary Unit, uma das forças anfíbias mais prontas para a batalha no mundo. E ele chegou com uma missão que poderia significar muitas coisas: interdição marítima, ataques aéreos contra alvos dentro do Irã,
operações de assalto aéreo ou o controle de terrenos estratégicos e rotas marítimas importantes, particularmente ao longo do Strait of Hormuz. No início de abril, o conflito estava imerso em um implacável vai e vem. O Irã estava disparando ondas de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, não apenas contra Israel, mas contra bases dos Elwur em toda a região. Saudi-Arábia, Kuwait, UAE. De acordo com o rastreamento do GINSA, o Irã disparou 44 mísseis apenas no dia 4 de abril, 27 no dia 5 de abril, depois mais 42 no dia 6 de abril. Isso é o que eles chamaram de Operation True Promise Squad, sua contínua campanha de retaliação. No dia 6 de abril, como parte do que o IRGC rotulou como sua 98th Wave de ataques, a mídia estatal do Irã fez um anúncio dramático. Suas forças navais e aeroespaciais, eles alegaram, haviam mirado o USS Trípoli com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones armados. Eles disseram que o navio, com o que eles inflaram para mais de 5.000 militares a bordo, havia sido atingido e forçado a recuar profundamente para o sul do Indian Ocean. A televisão estatal do Irã embarcou nessa. As redes sociais pró-regime pegaram fogo. A máquina de propaganda entrou em sobrecarga. Havia apenas um problema. O US Central Command revidou imediatamente. Em uma declaração pública, o CENTCOM disse, e eu vou ler isso diretamente porque é importante, que a alegação do IRGC era falsa. O USS Trípoli, eles confirmaram, não havia sido atacado. Ele continuava a navegar no Arabian Sea, totalmente operacional, em apoio à Operation Epic Fury. O CENTCOM até divulgou imagens das operações diárias e do treinamento continuando a bordo do navio. Marinheiros e fuzileiros navais mantendo o foco, mantendo, nas palavras deles, Peak Warfighting Readiness. Vamos também checar os números do Irã por um segundo, porque a propaganda foi desleixada até mesmo para os padrões deles. O IRGC alegou que mais de 5.000 pessoas estavam a bordo. O CENTCOM confirmou aproximadamente 3.500 marinheiros e fuzileiros navais. A capacidade padrão de fuzileiros navais do Trípoli é de cerca de 1.800 tropas, com a companhia adicional do navio compondo o resto. Essa não é a primeira vez que eles fazem essa jogada, a propósito. Mais cedo no conflito, o IRGC fez alegações semelhantes sobre ter atingido o USS Abraham Lincoln. O CENTCOM negou categoricamente essas também, é um padrão. A Operation Epic Fury é, antes de mais nada, uma campanha aérea. É importante entender isso. Os Estados Unidos não estão tentando colocar tropas no solo dentro do Irã nesta fase. O objetivo é destruir sistematicamente a capacidade do Irã de projetar poder militar, a partir do ar, com precisão. E o Trípoli adiciona uma dimensão completamente nova a essa campanha. Aqueles F-35Bs voando do seu convés, eles são aeronaves furtivas. Os sistemas de radar iranianos já foram severamente degradados por semanas de ataques dos Neini e de Israel. Mas mesmo que não fossem, um F-35B é projetado para passar pelas defesas aéreas como um fantasma. Voar a partir de um navio anfíbio dá aos Nassim-Usban imprevisibilidade. O Irã pode calcular onde está um grupo de ataque de porta-aviões, mas um navio que pode aparecer em posições diferentes, lançar aeronaves verticais e desaparecer é um tipo de dor de cabeça completamente diferente. Depois há o MV-22B Osprey. As pessoas se esquecem do Osprey, mas esta aeronave é genuinamente notável. Ela pode pairar como um helicóptero e, em seguida, girar seus motores para voar a 300 milhas por hora em voo nivelado. Seu alcance operacional de até 1.000 milhas coloca todos os alvos estratégicos iranianos significativos ao seu alcance. Busca e resgate. Inserção de operações especiais. Assalto rápido. O Osprey faz de tudo. E o CH-53 é Super Stallions, os campeões de carga pesada do Marine Corps, dão a 31st Mil a capacidade de mover equipamentos, veículos e tropas em massa. Se isso algum dia evoluir para uma ação terrestre direta, a ala aérea do Trípoli pode apoiá-la a partir do mar. 1/5 do petróleo mundial passa por aquela via navegável estreita. O Irã não fechou. A economia global inteira sentiu isso. No início de abril, esse número era 0. Todos os submarinos iranianos afundados.
97% do seu inventário de minas navais eliminado. A capacidade do Irã de armar suas forças proxy em toda a região, severamente diminuída. Hezbollah, os Houthis, grupos apoiados pelo Irã no Iraque e na Síria, todos eles tiveram suas linhas de suprimento interrompidas. Os Shiml-Ewa perderam algumas aeronaves, incluindo F-15S, um A-10C, um KC-135 Stratotanker, em uma tragédia de colisão no ar. Mas a taxa de perda é excepcionalmente baixa em relação ao ritmo operacional. Estas são operações de combate contra uma nação com defesas aéreas em camadas. Perdas acontecem, a missão continua. E o custo humano do lado americano? 13 militares dos IUA mortos, 381 feridos. Essas são pessoas reais, filhos e filhas, maridos e esposas. Nós honramos o sacrifício deles. 344 dos feridos retornaram ao serviço. Isso diz algo sobre o treinamento e a resiliência desses homens e mulheres. Os Sardos Sabrin concordaram em pausar os ataques militares durante uma janela de 2 semanas para negociações de paz mais amplas. Sob os termos, o Irã também apresentou uma proposta de 10 pontos que o presidente Trump descreveu como uma workable basis para negociação. Isso significa que acabou? Não exatamente. Aqui é onde eu quero dar a vocês a minha avaliação honesta de para onde isso vai. O Irã concordou com o cessar-fogo porque eles não tinham outra escolha real. Mais de 40 dias da mais intensa campanha aérea dos Sinquan, desde a Guerra do Golfo, deixou suas forças armadas em ruínas. A marinha deles se foi. A força aérea deles não voa. Suas fábricas de mísseis são escombros. O regime que se orgulhava de ser a força militar dominante no Persian Gulf agora está negociando de uma posição de colapso militar quase total. Mas aqui está o que eu vou dizer a vocês. O USS Tripoli não vai a lugar nenhum. Ainda não. O Defense Secretary Pete Hegseth disse isso claramente. Eles estarão hanging around para garantir que o Irã cumpra o cessar-fogo. Isso não é fazer pose. O Tripoli e seus 3.500 fuzileiros navais representam exatamente o tipo de ameaça crível e tangível que mantém um regime desesperado na linha. Há também ainda a questão nuclear. Até o início de abril, não havia nenhum sinal de que o Irã estivesse disposto a abrir mão de seu estoque de urânio enriquecido. Essa é a questão que poderia desmanchar qualquer acordo. Se o Irã tentar esconder ou reconstituir material nuclear sob o disfarce das negociações de cessar-fogo, a situação muda drasticamente. E o Strait of Hormuz continua sendo o ponto de pressão econômica de toda essa crise. 1/5 do petróleo mundial. Cada dia que ele permanece fechado, os mercados globais sentem. Cada dia que ele reabre é uma vitória para a diplomacia americana, apoiada pelo poder militar americano. O Trípoli é parte do que garante que essa reabertura se mantenha. Olha, eu quero ser direto com vocês aqui. O que o Irã fez com aquela alegação de propaganda sobre o USS Trípoli, alegando que o afundaram, inflando os números da tripulação, transmitindo isso na televisão estatal, isso diz tudo sobre o estado de espírito do regime. Quando você está ganhando, você não precisa mentir. Você não precisa inventar vitórias na TV de propaganda, enquanto o navio que você supostamente destruiu está postando vídeos de treinamento na conta oficial do CENTCOM. Eles tentaram isso com o Abraham Lincoln. Eles tentaram com o Trípoli. Todas as vezes o CENTCOM desmentiu em questão de horas. Porque aqui está consciente a questão sobre o ambiente de informação moderno. É muito difícil alegar que você afundou um navio, quando os marinheiros desse navio estão literalmente fazendo competições de flexão no convés de voo e postando isso online. O USS Tripoli representa algo genuinamente importante, além de apenas equipamento militar. Ele representa o conceito de paz através da força em sua forma mais tangível, flutuante e equipada com F-35B. Nós temos 3.500 fuzileiros navais treinados prontos para ir a qualquer lugar, a qualquer hora. E nós ficaremos até que o trabalho seja concluído. O Irã passou anos construindo seu Axis of Resistance, forças proxy, programas de mísseis, enxames de drones, assédio naval. A Operation Epic Fury desmantelou sistematicamente cada peça dessa arquitetura. O Trípoli é o ponto de exclamação no final dessa frase. Se você achou este vídeo útil, me faça um favor. Aperte o botão de curtir
Isso genuinamente ajuda este canal a alcançar mais pessoas que querem análises reais, não apenas manchetes. Inscreva-se se você é novo por aqui, porque nós cobrimos esse tipo de assunto toda vez que um grande acontecimento surge. Você acha que o cessar-fogo se mantém? O Irã realmente acabou ou eles estão apenas ganhando tempo? Até a próxima, mantenha o foco, mantenha-se informado e eu vejo vocês no próximo vídeo.